Nós vamos fazer uma leitura bíblica para a gente orar, depois a gente louvar, tá bom? Nós vamos começar a leitura. Esse texto vai ser um texto talvez usado, citado nesse tempo, mas a ideia não é também a gente fazer um aparato bíblico exaustivo de todos os textos bíblicos que vai falar sobre caridade, mas vamos pegar alguns, principalmente do Novo Testamento, para a gente trocar uma ideia com vocês, tá bom? Gálatas, capítulo de número 6. Meu irmão André, abraço, viu? Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso 7. Que diz assim a palavra de Deus: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, esse é um texto que nos traz bastante encorajamento à prática do bem. Há um princípio da parte de Deus de que nós colheremos aquilo que nós plantamos, e Ele então nos incentiva a praticarmos o bem, né? E fazendo isso nessa esperança, certo? Nessa expectativa, tá bom? Então, que Deus esteja nos abençoando, nos encorajando, para em tempos como esse nós sermos instrumentos nas mãos de Deus para a prática do bem. Vamos orar, vamos aproveitar esse tempo para orar, pedir a Deus que fale aos nossos corações nesta noite e nos instrua acerca desse assunto que é tão relevante para o povo de Deus e principalmente nesse tempo que estamos vivendo. Ore comigo. Pai querido, é em Tua maravilhosa presença que nós nos encontramos, nós que aqui estamos, e juntamente com os nossos outros irmãos que nos acompanham de suas casas e dos ambientes em que eles estejam. Pai bendito, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, por meio de Tua palavra, por meio dos princípios de Tua palavra, nos orientando, ó Deus, sobre uma temática tão relevante em nossos dias. Deus bendito, receba a nossa adoração, que chegue em Tua presença de forma agradável. Nós somos a Tua igreja, o Teu povo, e temos prazer em cultuar o Teu nome, porque sabemos que cai bem ao Senhor e não há outro Deus que seja digno de ser adorado e louvado. Por isso, ó Deus, estamos aqui nos rendendo ao Senhor para prestar-te, ó Deus, este culto de adoração. Receba, Pai, o nosso louvor. Abençoe-nos aqui e abençoe também todos os nossos irmãos que neste presente momento se propõem a fazer a mesma coisa. Que o Senhor esteja recebendo, usando, trazendo edificação ao Teu povo, falando grandemente à Tua igreja, nos fazendo crescer nesse tempo tão difícil que temos vivido. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus. Vamos aproveitar para adorar a Deus. Vamos cantar um corinho antigo de comunhão. Eu acredito que um dos momentos maravilhosos de culto na igreja é quando a gente toca aquelas canções de comunhão, que a gente pode sair do nosso lugar e dar um abraço no nosso irmão. Quanta saudade de poder fazer isso, né? De estar com os nossos irmãos, dar aquele abraço caloroso, né? É muito maravilhoso, mas como não podemos fazer isso fisicamente, iremos fazer isso em espírito e em verdade, tá? Sinta-se abraçado por nós, você, meu irmão, minha irmã que aí se encontra. Se louve a Deus conosco, louvando a Deus pela comunhão que Ele nos tem dado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Coração que é inspirado por
próxima canção, uma passagem que é bem conhecida, que se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. É a esse Deus que nós iremos louvar essa noite, com esse louvor, que exalta exatamente quem Ele é, grande e poderoso, aquele que é o Verbo encarnado, que veio, morreu na cruz e ressuscitou, e hoje foi-lhe dado todo o poder em toda a terra e todos os céus, e tudo está no seu domínio. A esse Deus glorioso e poderoso que nós iremos louvar e engrandecer nessa noite. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus.
falar isso. A gente vai ter aquele tempo agora maravilhoso para a gente meditar na palavra de Deus, os princípios que Deus tem nos ensinado para a sua igreja. Você que está aqui conosco, acredito que você já esteja ciente, se não, nossa pretensão nessa noite é falar sobre caridade. Sobre caridade nesse período da pandemia e, no caso, qual o papel da igreja no meio de tudo isso com este assunto. E como você bem sabe, a gente tem feito isso uma espécie de bate-papo e hoje a gente vai ter mais uma vez aqui o Gabriel e o Guilherme para nos abençoar nesse tempo de trocar ideias, tá bom? Quero convidar os dois aqui. E esse é um tempo também que você pode ficar à vontade, tá bom? Para compartilhar alguma pergunta, certo? Acerca desse assunto ou acerca daquilo que nós estivermos falando também sobre o assunto. Você pode aproveitar e perguntar, pode ser sobre o assunto ou sobre alguma pergunta acerca do que estamos falando do assunto, tá bom? Se de repente você não entendeu alguma coisa, se faz você pensar em outra coisa, ou se a gente esqueceu de pontuar alguma coisa e você considera importante, você também pode fazer isso, tá bom? Então, nossa pretensão hoje é falar sobre caridade. Eu acredito que é um assunto bastante importante, tendo em vista que estamos vivendo momentos difíceis, não só no aspecto saúde, mas também econômico, e muitas pessoas têm padecido, muitas pessoas perdido seu emprego, muitas pessoas desesperadas, angustiadas, preocupadas com o suprimento das suas necessidades básicas, certo? E isso é um assunto, então, bastante relevante, porque certamente precisamos nos posicionar e agir também em função disso, tá? Então, como a igreja deve se comportar em meio a tudo isso, o que Deus espera de nós em meio a tudo isso, vamos falar um pouquinho desse assunto, tá? Então, meus irmãos, boa noite, que bom estar com vocês, grande alegria para mim, para todos aqui. O Guilherme está com a gente novamente mais aí. uma vez, Ele vai ficar agora toda semana, a gente vai estar aqui, viu? Já está adiantando aí logo. Toda semana a gente vai estar aqui junto para tratar de alguns assuntos que a gente considera importantes, relevantes para a nossa vida. Esse é um assunto que a gente já tinha pensado antes, né? A gente tinha pensado em tratar ele junto com alguns, não no sentido positivo, né? A gente vai tratar no sentido positivo também hoje, mas no sentido negativo. Esse é um assunto que, quando a gente analisa ele, percebe que em torno dele há um egoísmo muito grande, a falta de tratar desse assunto ou de viver esse assunto, essa questão da caridade, essa questão de auxiliar outras pessoas, traz muitas coisas por trás dela, muitos pecados, né? Que a gente vai comentar também durante a live. A gente tinha pensado em fazer, mas hoje tirou um tempo para falar só sobre isso. E a gente escolheu falar sobre isso porque é um assunto que, querendo ou não, está em pauta, né? Ajuda aos mais necessitados, cuidado de outras pessoas. A gente tem visto aí inúmeras movimentações nesse sentido, de pessoas ajudando outras. E a gente fica feliz quando vê isso, né? Mas a gente também percebe por trás disso muitas motivações equivocadas. A gente percebe muitas pessoas com inclinações erradas, com desejos errados, fazendo esse tipo de coisa. E a gente quer falar sobre isso porque a gente entende que Deus se posiciona sobre isso, né? Sobre ajudar os mais necessitados, cuidar de outras pessoas, usar nossos recursos para abençoar outras pessoas que precisam mais do que nós. Então, a gente entende que na palavra de Deus tem inúmeras passagens que tratam sobre isso, que falam sobre isso, e é um momento que a gente não pode se calar. A gente precisa entender o que a palavra de Deus fala sobre a nossa responsabilidade de usar nossos recursos para abençoar a vida de outras pessoas, talvez à sua volta, talvez no seu contexto. Inúmeras pessoas estão sofrendo, padecendo, passando necessidade, e talvez você não entenda a sua responsabilidade a respeito disso. E a gente precisa lidar um pouco com isso. E a gente entende que desde o início da Escritura, Deus vem falando sobre isso. Esse é um assunto que, como eu falei, a Bíblia não se cala a respeito dele. Desde o Antigo Testamento, você percebe que há Deus, ele trata com muita importância, com muito afeto aqueles que têm muitas necessidades, aqueles que precisam de auxílio, né? Se você estudar um pouco ali o Pentateuco, você vai perceber que Deus, ele sempre mostrou uma preocupação especial, ele sempre mostrou um afeto especial. Claro que a gente não vai extrapolar isso, né? Infelizmente algumas pessoas extrapolam, colocam assim os pobres como talvez
o ápice da espiritualidade. Ser pobre é ser espiritual. Há muitas correntes que defendem isso, mas não. Mas se você lê o Antigo Testamento, realmente você percebe que há uma inclinação de Deus em favor dos mais pobres. Ele há um cuidado especial de Deus com os mais pobres. E há também o julgamento de Deus quando os mais pobres eles são explorados e são oprimidos. Se você lê o Antigo Testamento, você vê que há uma postura de Deus de indignação quando aqueles que são mais frágeis, eles são atingidos, são prejudicados. O livro de Isaías traz inúmeras advertências quanto a isso, mas eu queria só usar um exemplo para a gente depois partir para o Novo Testamento. A gente vai trabalhar mais no Novo Testamento, né? A gente ficou trabalhando mais no Novo Testamento por entender que há algumas passagens mais relevantes, mais precisas, mas se você conhece o livro de Ruth, é um livro muito querido, todos nós gostamos muito, é um livro que tem lições preciosas e é um livro que traz algumas lições sobre isso, né? Aquele momento ali em que Ruth, eles chegam na terra de Israel e Ruth começa a colher espigas ali no campo de Boaz, e você vê que há uma disposição muito generosa de Boaz de permitir com que ela colha lá e além do que ele deveria dar, né? E aquilo era lei em Israel, né? De que os donos dos campos não deveriam colher espigas que caíssem durante a colheita, porque era para deixar para os mais pobres. É só um dos exemplos para você perceber o quanto Deus se importava com os mais pobres. Ele fazia leis, criou leis para que eles fossem abençoados, para que eles fossem protegidos, os pobres, as viúvas, os órfãos. Deus sempre teve esse amor, esse carinho especial com os mais pobres. Ele sempre foi esse Deus que se importou muito com eles. E por isso a gente precisa tratar sobre esse assunto, a gente precisa olhar para a palavra de Deus. No Novo Testamento isso não muda, né, Guilherme? Na verdade, se torna ainda mais enfático. Acho que o Gabriel já apontou muito bem, ele falando a respeito do cuidado de Deus, que Deus tem para com os pobres. É um assunto que a Bíblia não fica calada a respeito. Ele citou o Pentateuco, citou o exemplo da própria Ruth. E no Novo Testamento não é diferente. Se você já leu Atos, né, pelo menos uma vez na sua vida, passou os olhos por Atos dos Apóstolos, você vai perceber como a igreja tinha essa visão de cuidar dos mais necessitados. Eu costumo chamar de personalidade coletiva, né? Eles não viam as coisas como suas próprias mentes, né? Mas eles sempre dividiam, tinham as coisas em comum. Eu gostaria até de ler um texto de início, para a gente começar essa nossa discussão. É bom que você fique com a sua Bíblia aberta aí, a gente vai para vários textos, né? Sim, Todo sim. o Novo Testamento a gente vai ficar passeando pelo Novo Testamento, porque tem muitos textos que a gente quer abordar. Gostaria de ler Atos, capítulo 3, lá no finalzinho do capítulo 3. Onde fala do... Vai, capítulo 4. Onde fala do... Capítulo 2. Isso no texto também fala. Pode ser esse aqui. Capítulo 3. Mas pode ser esse aqui. Conviviam os convertidos? Não, é esse capítulo daí... 2. Não, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Pronto, finalzinho do capítulo 4. Agora lembrei. Tem bem nesse Versículo 32. Capítulo 4, versículo 32. Pronto, capítulo. Porque Atos tudo fala o mesmo assunto. Tá na Bíblia. É tudo Atos, né? É tudo Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 4, né? Perdão aí pela demora. Mas é Atos capítulo 4, no versículo 32. Agora pronto. Agora vai. Diz assim: todos os que... Estou lendo na NVT. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Acho que é só até aqui. Ele vai dar o exemplo de Barnabé, mas acho que é só aqui. Eu acho interessante essa primeira frase, né, como o Lucas coloca. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. É como o Gabriel já falou disso. Eu gostaria de pontuar uma coisa, né? A igreja, ela é um organismo vivo, né, onde tem pessoas de todo tipo. Tem pessoas negras, brancas, ricas e pobres, né? Vai ter irmãos mais com condições melhores, vai ter irmãos com menos condições. E nessa crise, trazendo para o dia de hoje, essa crise de pandemia, né, onde irmãos estão desempregados, eu acho que nós temos que lembrar essa primeira frase que Lucas diz: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não é uma união somente aos domingos, onde a gente se reúne presencialmente, mas é uma união de coração e mente, uma personalidade coletiva, de tal maneira que se dói no teu irmão, se o teu irmão está passando por dificuldade, isso dói em você também. Isso é o que eu quero dizer com personalidade coletiva. E a igreja do primeiro século, ela entendia isso muito bem.
Mas da maneira que Paulo, advertindo lá, acho que é em Romanos, né? Chora com os que choram, né? Se alegra com os que se alegram. Paulo tinha isso muito em mente. Ele discorre mais um pouco sobre isso na carta de Efésios, onde ele vai falar especificamente mais sobre a igreja. E ele apresenta sempre a igreja como um organismo vivo. Ele utiliza até o exemplo de corpo, né? De vários membros, que se um está doente, o corpo fica doente. Então, a igreja sempre tinha isso em mente, essa personalidade coletiva, quero que você anote isso aí. Né? A sua vida não é só a sua vida. A sua vida diz respeito ao seu irmão também. E a vida do seu irmão diz respeito a você e assim vice-versa. Né? A igreja do primeiro século entendia isso muito bem, como eu li nesse texto aqui. Eu acho que praticamente essa defesa que o Guilherme fez é a base da dificuldade. Na verdade, o erro em não perceber isso tem sido a base de toda a dificuldade que a gente encontra quanto a isso. Porque os assuntos que a gente está tratando já aqui de criar essa mentalidade coletiva, como o termo que o Guilherme usou, de defender a ideia de corpo, isso implicar nos meus relacionamentos, nos meus recursos, na forma como eu vivo, parece que se perdeu de uma maneira tão louca que quando a gente tenta falar de coisas como essa, de que o que a gente tem não é nosso, tudo que eles tinham, os cristãos, compartilhavam uns com os outros, tinha essa mentalidade realmente coletiva de se doar, de se entregar para os outros, parece que perdeu de uma maneira tão forte. E vários... Essa é uma mentalidade errada sobre o que é a igreja, né? Sim. Hoje em dia, o pessoal trata a igreja muito individual, né? E perde essa essência do coletivo e acaba que não vivendo isso, né? Então, uma má compreensão sobre o que significa igreja, consequentemente, leva as pessoas a viverem sozinhas, né? Por exemplo, nessa era digital, muita gente acha que pode ser igreja sozinho, né? Sim. Então, ele vive a sua vida e não está preocupado com o outro, porque ele pode viver seu cristianismo sozinho, né? Verdade. A gente observa no texto de Atos, a gente está falando muito de ter as coisas em comum, a gente pode cair no erro, né, de pensar que a igreja do primeiro século era uma comuna, né, tipo, existia um líder e todos vendiam lá, estendiam suas tendas, é basicamente o comunismo implantado no primeiro século, mas não era essa a ideia. Quando aqui fala que os irmãos tinham tudo em comum, e tinham mesmo, mas tem o porquê disso, né. No capítulo 2 de Atos tem a festa do Pentecostes. Sim. Deus derrama o Espírito dele lá na festa do Pentecostes com os irmãos, 120, né, reunidos. E o texto vai dizer que tem várias pessoas de todos os cantos, né. Essas pessoas se convertem, no capítulo 3 vai dizer que quase 3.000 almas foram convertidas com o discurso de Pedro. E essas pessoas não voltaram para os seus cantos, para as suas cidades. Essas pessoas ficaram com os irmãos em Jerusalém, né. E o fato de numa casa tinha 3, agora tem 10... com certeza vai passar dificuldade. Então aí via a necessidade, os irmãos não se sentiam constrangidos, mas eles sentiam a necessidade de vender os seus bens, de partilhar os seus bens e colocar aos pés dos apóstolos para assistir aqueles que necessitavam, aqueles que precisavam. Né? É como o exemplo de Barnabé vai dar agora. Ele vendeu a terra que ele tinha, dá aos pés dos apóstolos. Então não pense que era uma comuna, né? Os irmãos vendiam porque sentiam de dar e também por conta desse contexto histórico, né? Os irmãos se converteram e aglomeraram muita gente. Necessidade exatamente específica. Inclusive, nas viagens de Paulo, né? Paulo vai muito atrás dessas ofertas para ajudar os irmãos que se aglomeraram em Jerusalém. Exatamente. Né? Então houve uma necessidade real e precisava ser suprida, né? Exatamente. Então quem tinha mais, obviamente dava mais e ajudava nesse aspecto, né? Já a gente vai chegar mais sobre isso no texto de 2 Coríntios, sabe? Esse é um texto que a gente vai passar um tempo falando sobre ele, é um texto muito bom, que fala sobre essa questão de ofertas e que traz lições preciosas, principalmente para aqueles que vão argumentar que não tem condições, né? Sim. Muitas pessoas argumentam que não tem condições, a gente vai ver um pouco um exemplo muito bom de como mesmo aqueles que parecem não ter condições de ajudar, muitas vezes podem fazer grandes coisas para abençoar outros, né? Então a gente está construindo aqui, tentando talvez desconstruir uma mentalidade individualista que a gente tem, né? A ideia de que eu não tenho que dividir o que é meu, eu não tenho que me importar com os outros, a minha vida cristã eu vivo sozinho, parece que isso não se encaixa em Atos, isso não se encaixa no Novo Testamento. Essa mentalidade realmente a gente desenvolveu de algum outro lugar, porque o Novo Testamento apresenta muito essa ideia de corpo, essa ideia de estar unido, essa ideia de compartilhar, essa ideia de viver junto, essa ideia de deixar de lado o egoísmo e se entregar aos outros, né? Eu penso, na verdade, tenho convicção de que isso vem muito do exemplo de Jesus. Jesus foi aquele que nos deu o exemplo de realmente abrir mão de nossas próprias preferências em favor dos outros. Tem um texto que eu gosto muito, que é também em Atos 20, 35,
que Paulo cita umas palavras de Jesus que a gente não tem registradas, mas Paulo diz que Jesus proferiu essas palavras, né? Que ele queria mostrar para os irmãos aquilo que Jesus tinha ensinado, que é mais bem-aventurado é dar do que receber. Então parece que essa é uma mentalidade que a mentalidade, um vírus que contaminou toda a igreja primitiva, de que é melhor dar do que receber, é melhor se entregar, é melhor ajudar, é melhor contribuir com os que precisam, com os mais necessitados, do que você sempre reter, do que você sempre receber. Na verdade, aqueles que contribuem, aqueles que se doam, eles sempre têm os seus corações muito alegres por poder se entregar, por poder se doar. A alegria deles, eles encontram nessa situação, nessa posição, nessa postura de se doar em favor de outros. Sim. Deixa eu só dar um esclarecimento, eu acho que é legal, porque em tempos como esse, de vez em quando a gente vê críticas ao cristianismo, né? Devido ao uso de recursos, muita gente às vezes ataca o cristianismo, né? Mas é muito importante que você saiba que o cristianismo ele tem uma grande, mas uma enorme parcela sobre todo o movimento de caridade no mundo inteiro, certo? Por exemplo, em momentos como esse, você vê a igreja muitas vezes muito mais empenhada do que instituições governamentais em ajudar aqueles que necessitam. Ao longo de toda a história da humanidade, a igreja, se você estudar a história da igreja, você vai ver que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela era vista como uma instituição que ajudava os mais necessitados, os pobres, né? Então, o cristianismo, ele ensina, certo? É uma marca característica do cristianismo, a caridade, certo? Então, precisa ser bem visto. Por exemplo, a gente vive em uma sociedade que, de certa forma, é um pouco descrente e que não condiz bem com essa ideia de caridade. Por exemplo, se você é ateu, por exemplo, e você crê na seleção natural, não há espaço para a caridade, porque na seleção natural vence o mais forte, e o mais forte ele tem como objetivo de destruir o mais fraco. Já no pensamento cristão, não. O mais forte ajuda o mais fraco, né? Quem tem ajuda quem não tem. Então você percebe que o cristianismo ele incentiva a sociedade, certo? A prática da caridade. Por isso que é importante você saber que o cristianismo ele é responsável pelos maiores movimentos de caridade no mundo. É isso aí. Quer fazer um comentário? A gente vai pro texto. A gente pode ir pro texto. Pronto. Então, talvez a gente fique se perguntando, né? Nesse tempo, eu acho que todos nós, se não muitos, né? A gente reconhece que o contexto está difícil, o contexto está complicado. Muitos de nós estamos desempregados, muitos de nós estão sem ter recursos. Veio o auxíliozinho do governo, né? Glória a Deus, é bom. Mas mesmo assim, muitos tinham talvez recursos bem mais altos do que esse auxílio pode proporcionar, né? E aí a gente vem com uma proposta como essa, né? De que o cristianismo sempre foi uma religião que enfatizou o doar, o compartilhar, o repartir uns com os outros. E é muito provável, pelo menos na minha experiência, de que tem pessoas à minha volta passando necessidade bem mais graves que a minha, sofrendo bem mais do que eu, que talvez não tenham como pagar o aluguel, que é o básico para você viver na sua casa, para ter um teto para cobrir sua cabeça, não tem como pagar o aluguel, que não tem como pagar dívidas essenciais que vão prejudicar o seu nome, que não tem como comprar os alimentos que você tinha mensalmente, que não tem como pagar um plano de saúde, que não tem como ter os recursos mais básicos que estavam tendo, né? Talvez tenha pessoas à sua volta que estejam passando por isso, e você fica assim, cara, eu gostaria de ajudar essa pessoa, mas realmente eu não posso, realmente eu só tô com dinheiro aqui para trocar de carro, para trocar a minha moto. Agora aí, a gente falou aqui, faz essa brincadeirinha. Então ele trocou a moto agora, glória a Deus, mas ele juntou muito tempo, passou muito tempo juntando, trabalhando para conseguir isso. Mas talvez tem pessoas que têm tentado durante esse tempo manter o seu conforto, manter o padrão. Ela pensa, não, eu não posso ajudar o irmão que está passando fome, que está passando necessidade, porque eu só estou conseguindo manter o meu padrão, só estou conseguindo manter ali aquela minha basezinha que eu tinha construído, de comer a minha picanha toda semana, de fazer minhas atividades, de comprar as coisas que eu queria.
eu tô me mantendo só nesse nível aqui. Eu sei que o irmão não tem o feijãozinho dele, o arroz dele, a coisa básica, não tá nem roupa mais ele tem para comprar, não pode pagar o aluguel dele, mas eu não posso ajudar esse irmão porque eu só tô mantendo meu padrão, não tenho, né? Então, talvez alguns estejam pensando com essa mentalidade de que porque você tem só o seu padrão, você não pode ajudar, você não tem como ajudar, e você espera pelo governo ou talvez por outras pessoas. Talvez esteja irmão na sua igreja que esteja passando por necessidade, sofrendo muito, e você não tem, acredito que não pode contribuir. Mas eu queria trabalhar com vocês, junto com o Guilherme, aqui um exemplo belíssimo, que é um dos mais belos na Escritura, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 8. A gente não vai fazer uma análise exegética longa do texto, a gente quer só trabalhar um pouco algumas lições que esse texto nos trazem sobre um exemplo maravilhoso de uma igreja que era pobre, muito pobre, mas no meio da sua pobreza eles transbordaram de generosidade. E isso foi um exemplo fenomenal que vai permanecer para sempre na história da igreja. Esse contexto é marcado não só pelo que o Guilherme disse. O Guilherme falou da questão da aglomeração de pessoas após o período de Pentecostes, né? Muitas pessoas não voltaram para as suas terras, e isso já foi uma situação que causou uma necessidade maior, né, de bens. Mas houveram outros fatores. Pode falar sobre isso? Os fatores que... Outros fatores da questão escatológica? Alguns irmãos, né, eles acreditavam que Cristo ia voltar logo. Logo no sentido não daqui a 100 anos, 200 anos, né, 2000 anos. Semana que vem, né? E Cristo disse que logo viria, que ia vir, né, no fim dos tempos. Ele achava que o fim dos tempos já tinha começado e já era naquele momento ali, né? Já era enquanto eles vivessem. Então, eles esperavam Cristo, nessa expectativa de esperar Cristo, eles venderam, né, seus bens, venderam as coisas que tinham, esperando a volta de Cristo. Só que Cristo não voltou, né, como eles esperavam. E acabaram que padecendo muita necessidade. É aí que se vê, né, a necessidade de Paulo pedir oferta às igrejas, né, incluindo a igreja de Corinto, que a gente vai falar um pouco mais, e os irmãos da Macedônia, né, que eram os Filipos, os Tessalônicas e os de Bereia, né, que é a igreja da Macedônia. Sim, então, olha só o contexto, o que foi que aconteceu. Irmãos já estavam com muita necessidade porque muitas pessoas estavam a mais na região, e os irmãos adquiriram uma visão escatológica de que Jesus voltaria de imediato e acabaram vendendo suas posses, vendendo muito do que eles tinham. E aí, como é que ficou? Depois passou um mês, passou 2 anos, 3 anos, e vixe, Jesus não voltou, e agora? Tô sem casa, tô sem casa, sem dinheiro, vendi meu jumento, minha vaca, vendi tudo. E aí as coisas começaram a apertar, as coisas começaram a ficar complicadas, bem complicadas, bem difíceis, porque os irmãos não tinham mais recursos. Talvez alguns abriam mão dos seus empregos para sair, pregar o evangelho, para fazer alguma coisa. O fator perseguição também, né? A perseguição também já era um fator constante, então parece que houve um contexto de aperto muito grande em questão financeira. E aí foi que gerou em Paulo e em outros irmãos, como Tito e alguns que os acompanharam, de entender a necessidade de juntar ofertas para abençoar esses irmãos, para fazer esses irmãos sobreviverem, né? Então, começou aí as caravanas de juntar oferta, de juntar condições para levar para esses irmãos. E muitas igrejas quiseram participar, quiseram se envolver. Na igreja de Corinto, meu irmão, na hora que começou ei, tá sabendo aí que vão juntar uma oferta para levar para os crentes de Jerusalém? Eu vou ajudar, cadê a caixinha? Traga a caixinha aí que eu vou tacar dinheiro dentro e tal. Começou essa movimentação, mas infelizmente passou um tempinho aí, uns meses, um ano, e os irmãos de Corinto nada, não movimentaram nada, né? No finalzinho da primeira carta de 1 Coríntios, você vai ver que a igreja de Corinto se comprometeu em semanalmente dar alguma coisa para Jerusalém, mandar para Jerusalém recursos, né? Pessoas que estavam passando dificuldade, passando necessidade. E Paulo, na segunda carta, cobra isso, né? E aí, cadê? Vocês se comprometerem a ajudar, vocês falaram que ia ficar ajudando, que o doar, né? Que o se comprometer de ajudar os irmãos que estão precisando. Mas vocês não estão aqui, eu estou aqui para cobrar isso, eu estou aqui para falar isso. E para constranger esses irmãos de Corinto que se prontificaram rápido, como o Gabriel já citou bem, de ajudar, quando viu a necessidade, eles disseram que iam ajudar, disseram que iam doar. Paulo, para constranger esses irmãos e dizer, olha, vocês falaram, então tem que cumprir. Então eles deu o exemplo dos irmãos da Macedônia, que é muito constrangedor, porque a igreja de Corinto tinha recursos, a igreja de Corinto tinha muitos recursos, né? Comparado com os irmãos da Macedônia, a igreja de Corinto, meu irmão, é o Silvio Santos
É o Silvio Santos versus nós aqui, né? Então a igreja de Corinto tinha muitas condições, mas era uma igreja caracterizada pela avareza. Eu acho que antes da gente citar o texto aqui, eu acho que é bom a gente falar um pouco sobre a igreja de Corinto, como eles eram desgraçados, essa é a palavra, nesse sentido. Como eles eram avarentos, como eles eram ruins. O Paulo vai começar dizendo, em 1 Coríntios, que eles eram uma igreja cheia de dons. Né? Nenhum dom vos falta. Algumas traduções vai dizer, nenhum dom vos falta. No capítulo 1, logo, ele vai dizer, vocês são uma igreja cheia de dons, né? São uma igreja que se acha espiritual, vocês dizem que são espiritual, mas no próprio capítulo 3, Paulo diz, olha, vocês dizem que são espirituais, mas na verdade vocês são carnais. Era uma igreja que tinha dons, era uma igreja que aparentemente se achava espiritual, mas era uma igreja caracterizada por vários pecados, entre eles imoralidade, litígio, era o cara pegando a mulher do pai, né? Era questão de idolatria, era heresias sérias, negando a ressurreição, né? Divisão, partidarismo, a própria ceia, a galera avacalhando, se embriagando na ceia. Então era uma igreja que tinha dons, era uma igreja que se achava espiritual, mas era uma igreja caracterizada por vários pecados, incluindo a avareza. Eu acho algo interessante, é que na carta de 1 Coríntios, Paulo vai dar duas listas de pecados hediondos que são condenáveis e detestáveis diante de Deus. Aquela lista de pecado que ele diz, quem faz essas coisas não herdarão o reino dos céus. E uma coisa que ele diz, ele cita a imoralidade sexual, cita vários, um dos pecados que Paulo cita é a avareza. Tem lá bem grande, nas listas de pecados condenáveis, tem pecados hediondos, todo pecado é condenável, mas nessa lista especificamente, Paulo cita a avareza. Nas listas, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 11 e 13, né? E 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 11. Paulo vai caracterizar a avareza. Então, a igreja de Corinto, por mais que se achassem pessoas espirituais, era uma igreja que se caracterizava pela sua avareza. E fica muito claro, acho que a gente vai poder discutir um pouco, quando o apóstolo Paulo vai para lá. O apóstolo Paulo vai lá na igreja de Corinto e ele passa fome, passa necessidade, ele tem que trabalhar. Se não fossem os irmãos de Filipos, da Macedônia, que mandavam recursos, se não fossem esses irmãos que sustentaram Paulo ia passar de fome. Ele narra várias vezes que os apóstolos são tidos como lixo, como escória do mundo, como nada, e a igreja de Corinto era uma dessas igrejas que viam o apóstolo Paulo como nada, não ajudavam. Os bens de Corinto eram dono deles mesmos, uma igreja avarenta, uma igreja ruim, uma igreja que não doava, né? Quase mata o coitado do apóstolo Paulo de fome. Tanto é que quando Paulo vai enviar Timóteo, Paulo diz, olha, vocês recebam Timóteo bem, né? Vocês recebam Timóteo aí com toda mansidão, com toda temperança, então o coitado do Timóteo iria passar a mesma coisa que o apóstolo Paulo passou. Então essa era a igreja de Corinto, né? A galera que se achava espiritual, mas era uma igreja caracterizada por vários pecados, especificamente a avareza. A igreja de Corinto realmente deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. Uma aplicação prática, paga uma pizza pro seu pastor. Né? É isso aí. Por favor, faça isso. Pode fazer hoje. Então, pessoal, é mais ou menos para essa igreja que tinha se manifestado de que ia ajudar aqueles irmãos que estavam passando necessidade. E aí passou um tempão e nada não aconteceu. Aí Paulo agora escreve sua segunda carta, aí ele, um assunto que eu tenho que tratar aqui é esse. Olha só como ele vai fazer isso. Vou ler aqui os versículos, acho que de 1 a 3 dá certo. Vou começar lendo 1 a 3 aqui para a gente entender como Paulo pretende tratar desses irmãos, dessa questão deles não contribuírem. 2 Coríntios 8, do 1 ao 3. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade, porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Vamos ler até o 4. Pedindo-nos com muita insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Então essa é uma passagem incrível, sensacional, que Paulo vem trazer à luz do que aqueles irmãos prometeram e diz, olha, eu queria só citar um exemplo aqui para vocês, os irmãos da Macedônia. De Macedônia, que o Guilherme diz, Filipos, Tessalônica e Bereia. Então, na verdade, são igrejas que a gente, no Novo Testamento, que a gente lê sobre eles, são coisas muito boas também, né? E Paulo vai dizer, olha, eu queria dizer para vocês que teve uns irmãos que já contribuíram. E o interessante é que esses irmãos que contribuíram,
eles são pobres, mas eles não são só pobres, eles são muito pobres. Não apenas muito pobres, se eu não me engano, o pastor já, quando pregou nesse texto, falou que a ideia ali de miserável, que a galera passava necessidade mesmo, sério. E não apenas isso, o texto fala de uma prova, uma provação, uma perseguição. Eles viviam numa região em que também eram perseguidos. Tanto é que você lê Filipenses, você vê o Paulo o tempo todo dizendo, galera, vocês vão se dar mal, vocês vão sofrer, ó, cuidado. E Filipos foi uma das igrejas que mais contribuiu com Paulo. Então o que é que Paulo está dizendo? Olha, vocês de Corinto prometeram e tal, que ajudar. Até agora não rolou nada aí, mas o pessoal da Macedônia, eles já contribuíram. E foi não só de acordo com o que eles poderiam, foi além do que eles poderiam. E não apenas isso, eu não pedi nada a eles. Eu não mandei uma cartinha para eles, eles nos pediram com muita insistência para participar da assistência aos santos. Olha o que Paulo está dizendo. Aqueles irmãos da Macedônia que são perseguidos, que sofrem, que são miseráveis, que não têm nada, eles nos procuraram, eles insistiram e eles quiseram de todo jeito ajudar os irmãos da Judéia que estavam sofrendo com a questão financeira. Então, olha só como essa lição é interessante. Será que realmente nós aqui, já trazendo para o nosso contexto, para a nossa prática mesmo, será que nós realmente não podemos fazer nada em favor dos nossos irmãos? Será que a condição dos macedônios era melhor do que a nossa? Sendo perseguidos, no contexto hostil ao Evangelho, miseráveis, porque muitos deles sofriam, perdiam seus empregos, porque muitos deles eram massacrados, e eles não precisou ninguém mandar cartinha para eles. Eles foram lá, procuraram Paulo e insistiram de todo jeito, eu quero dar dinheiro, Paulo saindo com a caixinha fugindo, e eles, não, eu quero colocar dinheiro na caixinha, Paulo, eu quero ajudar os irmãos, eu quero contribuir, eu quero participar dessa graça, porque eu entendia que isso era um grande... Falou que as igrejas da Macedônia tinham um fator perseguição, né? Tinha todos os fatores que a gente já falou, só que algo interessante, historicamente, que as igrejas da Macedônia, aquela região da Macedônia, naquele tempo especificamente, o porquê que eles estavam em extrema miséria, que a palavra que o pastor colocou no sermão atrás, que era miseráveis, e literalmente a palavra ali é miseráveis, o motivo, o fator, além de todos esses que o Gabriel citou, é porque tinha havido exatamente 3 guerras internas naquela cidade. Historicamente você vai ver que havia 3 guerras. Então, no fator guerra, quando a gente vai ver uma guerra, como é que é a situação da população? É extremamente miserável, meu irmão. Se tiver o que jantar, se tiver um pão durante o dia, né? É muita coisa. Esses irmãos que eram extremamente pobres, né? Foram os irmãos que mais se doaram e ultrapassaram a expectativa de Paulo. Uma coisa interessante que fica aqui, uma lição que podemos tirar para nós aqui, é que doar de coração, de todo o coração, como aquela igreja fez, é um ato da graça de Deus. Alguns irmãos algumas pessoas podem até ajudar. Às vezes dá de má vontade, às vezes a gente envia tanta carta, os irmãos de Corinto, tem irmãos que são de Corinto, a gente envia tanta carta, aperreia tanto, meu irmão, ajuda teu irmão, cara. Olha aí a necessidade, abre teus olhos, né? São irmãos de Corinto. Vai acabar? Não, pode tá. E tem irmãos, infelizmente, que são irmãos de Corinto. Aqueles irmãos que, para ajudar uma pessoa, meu irmão, você tem que chegar a 1, você tem que chegar a 3, você tem que chegar a 4, né? E nunca ajuda. Então, uma coisa que fica muito evidente aqui... Tem que fazer apelo pro camarada... Fazer campanha, né, para que ele ajude. Então, eu sempre digo, você tem uma disposição para ajudar, né? Você vê a necessidade e chega junto, né? Exatamente. Então, doar de coração é um ato de graça de Deus. É que Deus atuou no teu coração, meu irmão. Quem dá de coração é porque Deus atuou no teu coração. Então, é mais uma ideia de... Então, doação tem mais a ver com coração do que com condição. Com certeza, com certeza. O próprio exemplo das igrejas da Macedônia fica claro. Os irmãos extremamente miseráveis e ainda assim se prontificaram em ajudar os outros irmãos. E algo mais humilhante ainda, para citar aqui falando de Coríntios. A igreja de Corinto tinha condições, já foi humilhante, a igreja da Macedônia tinha ajudado mais do que eles. Algo mais humilhante ainda é que quando Paulo estava lá na igreja de Corinto, ensinando os irmãos de Corinto, o dever da igreja de Corinto era sustentar Paulo, né, como ele exige no capítulo 9 de 1 Coríntios. Só que a igreja não ajuda. O que é mais humilhante? Irmãos mais pobres que a igreja de Corinto sustenta Paulo, né, em Corinto para ensinar o evangelho aos de Corinto, né, sendo que era a responsabilidade da igreja de Corinto. É mais humilhante ainda, uma igreja mais necessitada, mais pobre, ajudar o apóstolo Paulo, sustentar o apóstolo Paulo, para que ele pregasse o evangelho para os mais ricos, que tinham condições e obrigação de sustentar ele. Não fazia, né? Então, realmente, a gente olha para esse contexto e Paulo está aqui chegando para os irmãos de Corinto e isso é humilhante para eles, né? Humilhante. Mas, mesmo assim, Paulo ainda é bem carinhoso com eles, mesmo nesse sentido. Olha no versículo 7, ó, como é. Ele disse: mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber,
em toda a dedicação e em todo o nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. Então, a gente tem acompanhado, tem visto que vocês são pessoas amorosas e tal, tem muitas coisas boas, muito conhecimento. Então, o que a nossa expectativa é que vocês façam isso também, que vocês prometeram, vocês disseram que ia ajudar. Então, por favor, contribuam, por favor, façam isso que a gente colocou e tal, porque os irmãos estão realmente necessitando muito. Se vocês tiverem perguntas aí, pode ficar à vontade para fazendo sobre o texto, sobre alguma coisa do contexto, dúvida, sim. certo? Verdade. Que a gente vai falando. Então, olha só o contexto. Muitos irmãos estão sofrendo na Judéia, muitos irmãos estão passando necessidades. Infelizmente, irmãos fecharam o coração para isso. Irmãos não se dispuseram a ajudar, mas vieram outros lá de longe, com muito amor, com muito carinho, entendendo o privilégio que seria aquilo e contribuíram além das suas posses. Dá a ideia de que, basicamente assim, os irmãos hoje, para que eles pudessem dar um pão para os irmãos lá na frente, eles ficaram um dia sem comer o pão. Foi basicamente isso. Verdade. Eles ficaram, um dia eles sofreram um pouco mais para que aqueles irmãos pudessem ser aliviados durante um dia, né? Então eles se esforçaram, se dedicaram mesmo, se entregaram, e é interessante como esse texto diz em um versículo desses, que eles não apenas entregaram algo deles, eles entregaram a si mesmos, eles entregaram a sua própria vida em favor desses irmãos. Esse é um texto belíssimo que a gente poderia discorrer ainda em algumas outras coisas, mas Paulo fica combatendo isso, né? Combatendo essa postura deles de haverem tendo prometido algo e não cumprido, e não realizado. Nesses dias, um texto como esse nos traz ânimo, né? E coragem, porque tá todo mundo com medo, todo mundo preocupado, né? Com o que comer, e a realidade da despensa vazia se torna notória aos nossos olhos, em nossas casas, e a gente começa a se fechar em nós mesmos, nas nossas necessidades, e a gente esquece de que outros também partilham das necessidades, né? Até mais às vezes, né? Até mais às vezes, né? Então a gente acaba muitas vezes fazendo isso, né? Às vezes uma postura egoísta, né? De se eu tirar do meu, vai faltar do meu, e a gente acaba não pensando no outro, porque a proposta cristã se for para morrer, morreremos todos juntos, né? A ideia nunca você morre aí porque eu tenho que livrar a minha vida. A ideia não é essa. A ideia do cristianismo é dar a vida pelo outro, né? Como Cristo fez conosco, né? Dar a vida por nós. A ideia é que a gente também dê a vida pelo próximo, e se necessário for, se é para morrer de fome, nós morreremos juntos, né? Nós morreremos juntos, né? Dividir, fazer como aquela mulher que só tinha um punhado de farinha, de azeite, né? E ela, vou fazer aqui, é o que tem, a gente come e morre, acabou-se, né? Aí o profeta... Então, se for morrer, morre todo mundo aqui junto. Olhando para essa história também, a gente começa a perceber que é muito uma questão de fé também, trata-se de questão de fé. Foi quando a gente estava comentando essa história dessa mulher, a gente puxou para esse assunto, é uma questão de fé. Porque ela disse isso, né? O profeta chegou, ei, faz alguma coisa para comer, vai lá. Aí ela, rapaz, só tem um punhado de farinha, um pouquinho de azeite aqui, então eu impedir, eu vou comer com o meu menino aqui, a gente vai morrer. Calma, faça aí que depois vai ter até umas horas. Aí a mulher vai, pois tá bom, vou crer, faz, e aí, meu irmão, depois o paro vai acabar já. A mulher vai saber o horário aí quando der. Então, essa é um mulher exemplo. Já que o pastor falou essa questão de... Tu tem um comentário sobre o texto de 2 Coríntios ainda? Tem um comentário em geral, né? Pois vai, faz Eu aí. acho que nesse período de pandemia, nesse período de dificuldade, surgem as famosas desculpas piedosas, né? As desculpas piedosas surgem muito. Um exemplo de desculpa piedosa que talvez surja muito, né? Como o pastor já citou um aqui. Não, eu tenho que pensar na minha família. Eu sou o homem de casa, sou o provedor, eu tenho que pensar exclusivamente na minha família. Isso é ótimo. Né? Você é um homem realmente, você tem que pensar na sua família, isso é verdade. Mas não exclusivamente, você tem uma família da fé, faz parte da família da fé. É o que vai dizer o pastor no início, né? Gálatas, capítulo 6, verso 10. Né? Você tem que pensar na família da fé também. Tem só, a desculpa piedosa surge muito, um ar de piedade, mas na verdade, o que você chama de zelo por sua família, Deus chama de avareza. Né? Amar o próximo como a si mesmo é essa a ideia, né? Então, o mesmo zelo que eu tenho para comigo e a minha família, eu preciso ter para o próximo, que é amar o próximo como a mim mesmo. Né? Então, a medida que eu devo cuidar do outro é a medida que eu cuido de mim mesmo, né? Já que a proporcionalidade é igual. Amar o outro como a si mesmo, né? Eu acho melhor a gente, como já está aí caminhando, a gente para não ficar, né? A gente vai iniciar outro ponto, né? Aí a gente vai fazer assim, pessoal, ó, não saia, certo?
no sentido de você se dispersar, tá bom? A gente vai só fechar aqui e abrir lá, e nós esperamos que você esteja conosco, porque ainda tem coisas maravilhosas para a gente meditar sobre esse assunto, certo? Eu acredito que nossos corações precisam ser confrontados com isso, tá? Porque de fato o nosso coração é tendencioso a pegar um caminho contrário ao que as Escrituras têm nos ensinado. Então, tipo assim, fechou aqui, abriu lá com a gente, tá bom? Não vai ser mais do que 10 segundos para a gente fechar e abrir. Chega com a gente lá, tá bom? Aguardamos você. Tratou do texto de Corinto, da igreja 2 Coríntios, que apresenta um exemplo muito negativo da igreja de Corinto, que era uma igreja muito rica e não ajudava os irmãos, enquanto o pessoal de Macedônia contribuía muito, né? O pastor falou que isso tem muita relação com a questão de que nosso chamado é até mesmo para dar a vida uns pelos outros, de se entregar uns pelos outros, de realmente se sacrificar mesmo, se for necessário, né? E talvez isso revela uma tendência nossa muito perigosa. Muitas vezes a gente tem coragem de dizer isso. Eu me entregaria, eu daria a vida pelos meus irmãos, eu morreria pelos meus irmãos. Mas a pergunta é, você tem contribuído de alguma forma com a vida do seu irmão? Você tem ajudado seu irmão de alguma forma? Quem faz essa pergunta, um cara que gosta de falar bem, é o apóstolo João. 1 João, capítulo 3, ele fala sobre isso. Abra aí comigo. 1 João 3, a gente vai ler do 16 ao 18. É um texto que eu acho belíssimo. Porque os irmãos de Corinto, eles diziam isso, eles diziam que amavam os irmãos, eles diziam, não, a gente ama a galera aí, meu irmão, aí, Judéia, tamo junto e tal, vamos ajudar vocês, a gente ama vocês demais, estamos orando aqui por vocês, estamos aqui intercedendo e vai dar tudo certo, vocês vão sair dessa situação. Mas será que o amor cristão, que é para dar a vida, pode se resumir apenas a palavras? Olha só o que o João fala sobre isso, em 1 João 3, do 16 ao 18, vai dizer assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha só, nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Versículo 17. Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Olha só como essa sessão de João é confrontadora. Olha só o que ele está fazendo. Ele está dizendo, Cristo deu a vida por nós. Nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isso é talvez o ápice da vida cristã, você se entregar por outra pessoa, se sacrificar por outro irmão. Talvez alguns de nós nem cheguem a pensar em fazer isso a sério. Mas está dizendo, olha, a vida cristã é vida de sacrifício. O amor cristão é amor sacrificial. Então, se Cristo morreu por nós, nós devemos morrer pelos nossos irmãos. Mas a questão é uma coisa bem mais simples que eu vou trazer. Ele diz, ora, se alguém tem condições, se alguém tem recursos, se alguém tem dinheiro, e vê o irmão dele sofrendo, passando necessidade, mas fecha o coração, como essa pessoa diz que permanece com o amor de Deus em seu coração? Parece que João está dizendo que não faz sentido. Se a vida cristã deve levar até mesmo as últimas consequências de morrermos uns pelos outros, como é que o cara que tem dinheiro para ajudar o irmão e não ajuda, como é que o amor de Deus está nesse cara, irmão? E aí ele conclui, galera, não amemos de palavra, de língua não, de fato, de verdade, ajuda o irmão, contribui com o irmão está passando necessidade, tira o dinheiro do bolso e dá, é isso, é literal, não tem aqui, não tem metáfora aqui não, a questão é, um irmão meu está passando necessidade, eu tenho condições, eu pego aqui do meu, tiro aqui, irmão, para você passar por essa necessidade. Simples e fácil. Simples e fácil, literal mesmo. Olha, eu tenho condições, meu irmão está passando necessidade. Se é para me dar a vida por ele, o que o dinheiro se compara com isso? Foi colocado aqui pelo irmão, no comentário, irmão André, Deus abençoe, meu irmão, Lagoa Dantas, sobre a questão das sobras, né? Não confundir ajudar o irmão muitas vezes com o resto, né? E aí são duas coisas que eu queria só rapidamente pontuar, que é de fato dar o melhor, né? Eu acho que quando a gente trabalha na ideia de amar o próximo como a si mesmo, então você não vai partir desse pressuposto das sobras, né? E o Gabriel falou do irmão que tem condições para ajudar o irmão que não tem. Às vezes o camarada que pressupõe não ter condições, ele se esconde atrás disso, né? Eu não tenho condições. Aquele irmão que tem,
é que deveria ajudar os Sempre é outros. para outro. Isso. Aquele irmão que tem, né, que ele aparenta ter melhores condições de vida, tem um melhor emprego, tem melhores condições, então essa palavra é para ele, né? Porque para mim, eu estou lascado, estou numa situação aqui complicada, então na verdade eu estou aqui para receber, eu estou na posição de receber. A ideia aqui, como a gente já falou aqui, contribuição, ação, doação, ela não tem a ver com condições, certo? Na verdade, o Novo Testamento vai sempre tratar com proporcionalidades, certo? Quem tem pouco, ajuda com o que tem, se é pouco. Quem tem muito, ajuda com muito, né? Já que muito tem. Então, se trabalha com percentual, né? Proporcional ao que cada pessoa tem, né? De maneira com que cada um sempre tem nas mãos o que poder oferecer, certo? Então, a gente trabalha com essa perspectiva, certo? Então, Foi feita outra pergunta aqui, eu vou deixar para vocês responderem, certo? A relação de filantropia com caridade, certo? Não sei o que é isso aí, não. Filantropia, mas Filantropia, não sei não. ricos que estão sempre ajudando instituições carentes, isso é filantropia. Sim. Eu Não acredito- é- olha, não é relação, também tem não. relação, obviamente, né? Filantropia e caridade. Agora, uma coisa precisa ficar clara. Às vezes a proposta, né, a ideia, né? Uma coisa precisa ficar clara. Observando o próprio texto que a gente leu de início, por exemplo, Atos, no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4 vai dar um exemplo muito bom. Barnabé, que vende o terreno dele, dá tudo que ele tem para a igreja, não busca interesse próprio, não bota em cartaz que ele doou, né? Mas no capítulo 5 a gente vai ver um exemplo de um casal que totalmente oposto Sim, Barnabé, ao do contrário. exemplo de Barnabé. Com a proposta Né? errada, né? Exatamente. Então, filantropia é bom e é bênção, né? Pessoas que precisam, estão ajudando. Agora, A motivação. exato, Sim. exato. É a motivação do coração. Porque talvez Ananias e Safira quiseram aplausos por doar, quiseram aplausos, né? E mentiram, roubaram, não quiseram tirar vantagem daquela situação, né? Agora, eu acredito que o que mais importa mesmo, nesse sentido, é a intenção, intenção do né? coração. Exatamente. É o que a gente diferencia bondade de benignidade, né? Sim. A caridade, ela está associada à bondade. Mas nem toda pessoa que age com bondade, ela é do bem. Então é nesse aspecto. Por exemplo, políticos. Muitas vezes ele externa a bondade, ele age com caridade no aspecto filantrópico, né? Com objetivos outros. Mas sua intenção, por trás, ele não está ajudando porque de fato ele tem amor para com os necessitados, ele tem preocupação com o necessitado. O seu objetivo, na verdade, é se beneficiar daquela ação, né? E muitas vezes prender a pessoa naquilo, né? Porque ele faz uma ação de bondade, mas sempre esperando algo em troca. E isso a gente precisa também cuidar dos nossos corações, porque às vezes nós fazemos isso. A gente ajuda alguém, mas a gente cria uma espécie de débito. A gente cria uma certa expectativa de que aquela pessoa está em débito conosco. Uma mão lava a outra. E é interessante isso porque na nossa cultura a gente tem uma certa deficiência na compreensão quanto a isso, né? Em outras culturas as pessoas conseguem compreender melhor, né? Por exemplo, em outras culturas, quando alguém ajuda uma outra pessoa, ela diz misericórdia, merci, né? Elas falam graça, né? Porque ela entende que quando alguém estende a mão para ela, de certa forma, deixa ela em débito, né? Então, a gente precisa tirar isso do nosso contexto, né? A gente ajuda alguém com a disposição correta de ajudar, sem ficar esperando retribuição, né? Daquilo que a gente está fazendo. E nesse contexto que a gente está vivendo, pelo menos eu tenho percebido muito isso, né? Eu acho que a gente precisa cuidar do nosso coração. Às vezes, eu não sei se você já viu isso, mas eu acho que você deve ter visto, rolando nas redes sociais, pessoas dando cestas básicas e tirando selfie, né? Muitas vezes a pessoa faz isso para ter um retorno, seja ele no sentido de palavra, de taquinho aqui no ombro, muito bem, cara, você é bom, né? Você é caridoso, olha, você é espiritual. Isso é espiritual, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas. Olha, existem coisas que Deus deseja que seja visto, notório. Né? Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer que a nossa luz deve brilhar diante dos homens para que vejam e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Mas existem algumas coisas que Deus requer que fiquem no oculto. Caridade é uma dessas.
né? Tanto é que o texto de Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer, olha, esconde da tua mão o que tu fizer com a outra, certo? Então essa questão de ajudar a pessoa é uma das coisas que Deus deseja que a gente guarde o nosso coração. Não é muito interessante a gente sair fazendo cesta básica e tá batendo foto e tá botando nas redes sociais. Ajude pronto, meu irmão. Se o seu interesse é ajudar, até porque você expor a pessoa que está necessitada também não é legal. Também não é legal, certo? Então, não precisa disso. Se sua intenção no coração é ajudar o irmão, não precisa, certo? Ajuda o próximo sem precisar ficar tocando. Nos nossos dias hoje seria bater uma selfie e estar botando nas redes sociais, compartilhando que você fez ainda marca miserável, né? Uma boa ação, né? Então, agora a cesta básica pro irmão tava aqui. Então, trabalhar as motivações do coração, elas são extremamente necessárias para que a gente não peque, né? A gente pode estar fazendo uma boa ação, mas no fundo está pecando, né? Recebeu o louvor dos homens, mas foi reprovado diante de Deus, né? Então precisa ter muito cuidado com isso aí. Observando o que o pastor falou e o texto que Gabriel citou, de o irmão se doar pelo outro, o irmão está disposto a dar a vida pelo outro, uma conclusão básica, de cara, que o texto dá, é que o egoísta não ama, né? De cara. Por que o egoísta é incapaz de amar? Não é nem que ele não ele queira, mas não consegue, né? É impossível um egoísta amar, porque o amor requer dedicação ao outro, né? Negar a mim mesmo, negar muitas vezes meus próprios interesses por outro, pelo do meu irmão. E o egoísta não consegue fazer isso. E quando ele tenta fazer isso, cai nesse ponto que o pastor falou. O que acontece? O egoísta, ele vê os relacionamentos sempre como em torno dele, sempre em torno de si, a ponto de que quando ele ajuda o irmão, ele quer retorno. Ele sempre vê uma mão para ele, sempre vê uma em direção dele. Então, é impossível que um egoísta ame. A conclusão básica de João é essa. Porque para amar exige dedicação, exige abrir mão de mim mesmo. E o egoísta, isso é o oposto de egoísmo. O egoísta, ele sempre coloca os seus interesses à frente do outro. Inclusive, a própria definição de egoísmo é isso. É buscar excessivamente a minha felicidade, só a minha felicidade em detrimento de outros, não importa quem está sofrendo, não importa quem tá passando por dificuldade, né? Então, a conclusão lógica aqui é que o egoísta não ama. É impossível ele amar. E se ele for inventar de fazer isso, vai acontecer isso que o pastor citou. Ele ama só a si mesmo, né? Até mais do que Deus, porque às vezes ele faz, inclusive para deixar Deus em débito com ele, né? Sim, eu estou fazendo aqui, mas tu já sabe, né? Ele está fazendo esperando que Deus dê em dobro para ele o que ele está fazendo. E é por isso que ele está fazendo. Exatamente. Né? Não é nem pelo necessitado, é porque ele já está esperando receber em dobro da parte de Deus. É uma visão muito errada. Na verdade, se a gente for parar para construir aqui um pouco mais a teologia da caridade cristã, a caridade cristã não se baseia em nada que você espera receber, mas se baseia em tudo que você já recebeu por meio de Cristo. Né? A caridade cristã, ela não busca méritos algum. A caridade cristã, o texto é aqueles de Mateus 6 que você citou, né? De que o que o seu pai que vem em secreto te recompensará. Ele te recompensa nesse ato que você faz. Ele você não precisa esperar outra coisa, porque em ajudar alguém você já é abençoado, você já tem a recompensa e além de mais você já tem grandes coisas que lhe foram dadas. E essa é a nossa motivação, de saber que receberemos de Deus essa recompensa, no sentido de é isso, meu filho, que você está fazendo. Né? Foi o que eu me dei. Eu acho que também colocar a caridade no lugar certo é importante, né? Queria que vocês falassem sobre isso, porque a gente vive num contexto complicado e às vezes as pessoas, por exemplo, o espírita, né? É um grupo religioso que tem a caridade em uma conotação que vai além do que as escrituras ensinam, né? Por exemplo, para o espiritismo, sem caridade não há salvação. Então, esse é o lema, né? O slogan do espírita. Por isso que você vai encontrar muitos espíritas caridosos, porque, na verdade, esse é o passaporte para a salvação. Então, não é porque ele é muito bondoso, é porque, na verdade, ele vê na caridade o caminho para que ele possa encontrar a salvação. Então, Cristo já não é mais o caminho, mas é a prática das boas obras. E aí a gente precisa ter cuidado. Queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, que é importante. A gente pode falar sobre isso. Eu diria, de início, que todo cristão é caridoso. Mas nem todo cristão é caridoso, é salvo, né? Você, se estiver em Cristo, mas nem todo que é salvo, né? Nem todo que faz caridade, né? Nem todo que faz caridade vai ser salvo. Todo salvo faz caridade, mas nem todo que faz caridade vai ser salvo. Então, a gente precisa ter noção dos termos das coisas, né? Você é salvo,
Você faz caridade porque algo já aconteceu em você, porque algo já aconteceu no seu coração, Deus já lhe transformou, né? O próprio Tiago vai dizer que aqueles que despedem o seu irmão sem lhe dar um auxílio, Sim. tendo ele precisando, no capítulo 2 de Tiago vai dizer que ele negou a fé, ele nega a fé, né? Que proveito tem, alguém chega para você pedindo pão e você diz, vai em paz, meu filho. Vai em paz como? Que eu vou ficar a noite com fome. Quero pão. Eu quero pão. Então, Quero o pão. salvo faz caridade. E aquele que não faz caridade, nega a fé. Agora, a gente não pode ver a caridade, não pode ver as boas ações como algo para se chegar à salvação. Você faz caridade porque algo já aconteceu em você. Né? Nem todo mundo que faz caridade é salvo, mas todo salvo faz caridade. Eu partiria daí. Ok. Eu vou só complementar a tua fala com o texto de Efésios capítulo 2, do 8 ao 10. Diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a visão de que nós somos salvos através das boas obras é uma visão incorreta, porque a Bíblia é unânime em expressar que nós somos salvos através da fé em Cristo, somos justificados pela fé. E um dos frutos dessa fé, um dos frutos que são essas boas obras, é a prática da caridade, do amor, que tem como base esse amor que nós já recebemos de Cristo. Sim. Então, nós servimos porque Ele nos serviu primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós ajudamos porque Ele nos ajudou primeiro. Tudo que nós fazemos de bom é em resposta ao que nós já recebemos dEle. Não para que nós venhamos conquistar algo, mas porque algo já foi conquistado para nós. Então, tudo que nós fazemos é em resposta à obra de Deus que nos concedeu salvação. Foi perguntado sobre a caridade católica. Tem muito a ver com a ideia do que a gente falou aqui sobre o posicionamento, como os espíritas também enxergam a questão da caridade. Então, o catolicismo, na verdade, o catolicismo e o espiritismo caminham de mão muito dadas, né? Certo? Então, eles têm muito pensamento parecido no que diz respeito à caridade, certo? Então, a gente precisa só ter cuidado para entender o papel da caridade no meio da igreja, certo? Eu acho que isso precisa ficar dito, certo? Quero que você entenda isso. A caridade, ela tem muito mais a ver com o ato do indivíduo do que a igreja em si como instituição, Sim. né? Certo? Isso precisa ficar claro, e talvez você não esteja entendendo isso. Vou tentar explicar você rapidinho para você não se perder, certo? Todos esses textos bíblicos que nós aqui citamos são textos que ele está muito relacionado ao indivíduo, certo? Ao cristão. Então, Deus espera que todo cristão seja caridoso, certo? Que ele tenha bondade no seu coração e assista os necessitados, porque Deus espera que assim seja, certo? Agora, você não pode confundir isso com, por exemplo, a missão da igreja, certo? A missão da igreja não é assistir os necessitados. A missão da igreja é pregar o evangelho, certo? Deus deu à igreja o Espírito Santo. E a capacitação do Espírito Santo é habilitar a igreja para ser testemunha de Jesus Cristo, anunciando as boas novas do evangelho, certo? E isso precisa ficar bem entendido, porque a igreja, ela é a única instituição na face da terra que tem a capacidade de levar o evangelho. Nenhuma outra instituição no mundo pode fazer isso. Mas qualquer instituição na face da terra pode ajudar os necessitados. Mas a única instituição na terra que pode ajudar as pessoas com o evangelho é a igreja. Porque nenhuma outra instituição foi habilitada por Deus para isso, certo? Então, a gente precisa entender isso. Todos os esforços da igreja é de levar o evangelho até os confins da terra. Entendendo que a maior necessidade do homem não é física. A maior necessidade do homem é espiritual, certo? Mas Deus tem chamado o seu povo a ter um coração generoso e ajudar fisicamente aqueles que necessitam do alimento, tá bom? Essas compreensões são importantes. Eu acho que essa distinção também é importante. Se você prestou bastante atenção, você viu que a gente está colocando uma ênfase específica no âmbito de comunidade. O que a gente tem falado é basicamente, quase absolutizando, é de que essas coisas deverão ser feitas no ambiente de igreja, no ambiente de igreja local. Ou talvez em até outras comunidades que você esteja próximo.
Porque praticamente todos os textos que a gente leu é falado de irmãos ajudando outros irmãos. Isso. Outros irmãos. O pastor leu o texto de Gálatas, capítulo 6, 10, dizendo que enquanto é tempo devemos fazer o bem, não devemos descansar de fazer o bem, e principalmente aos da família da fé, certo? Então a ênfase do texto de 1 João, quando fala de irmãos, o texto de 2 Coríntios 8, até as leis do Antigo Testamento eram em relação ao povo, a comunidade. Então a ênfase aqui está sendo colocada no contribuir, no ajudar no ambiente de igreja, irmãos necessitados. A gente está dizendo que nós crentes não devemos ajudar outras pessoas, devemos, claro, se pudermos, mas a questão é aqui de prioridades. Nós ajudamos primariamente aqueles que são da nossa comunidade, porque as ênfases dos mandamentos sobre oferta, sobre generosidade estão colocados sobre eles, certo? Então talvez possa confundir um pouco se você quiser perguntar o que a gente pensa mais sobre essa questão de ajudar outros, de ajudar pessoas de fora, a gente pode comentar um pouco, mas perceba que a nossa ênfase é que você deve ajudar principalmente as pessoas que são da sua comunidade de fé, né? Isso. Então é isso. Ok. Mais alguma pergunta aí? Tem alguma pergunta aí? Tem mais alguma pergunta, pessoal, que vocês de repente queiram fazer sobre o assunto? A gente conclui aqui? Para a gente fazer aqui as considerações finais. A gente... Enquanto a gente vai fazer as considerações finais, se você tiver alguma pergunta, você coloca aí, que quando a gente terminar as considerações aqui, a gente tenta responder sua pergunta, tá bom? Pode ficar à vontade dentro desse aspecto, tá? Vou fazer minhas considerações através do texto de Tiago. A gente comentou aqui brevemente, mas eu queria terminar com ele. É um texto que eu gosto muito. A gente conversou um pouco sobre ele. Texto de Tiago, capítulo 2, aqui. Capítulo 2. Pronto, 2 do 14 é aquele texto bastante conhecido sobre a fé, né? A natureza da fé. Tiago, e ele usa um exemplo para ilustrar como funciona essa diferença entre a fé genuína e uma fé falsa, né? Ele diz assim, Tiago 2, do 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, o que é que Tiago está dizendo aqui? Apóstolo Paulo, Tiago. O que é que Tiago está dizendo? Ele está dizendo o básico, ó. Se alguém fica dizendo que tem fé, mas não tem obras, o que está sendo provado é que a fé dela não é verdade. E um exemplo de como isso acontece, ó, o irmão chega, tiver o irmão aí passando fome, passando necessidade, não tem como se vestir direito, e a gente chega, irmão, aí, irmão, vai dar certo, viu? Vai dar certo em nome de Jesus. Fica firme aí, viu, no Senhor. Fica firme. Bom que você pode fazer um jejum. Nem só de pão viverá. Nem só de pão viverá. Aproveita para fazer um jejum, meu irmão. Ele foi bíblico, viu, irmão? Desculpa, piedosa, né? Tá na Bíblia. E aí a gente deixa falar, irmão, vai em paz. E a gente sai e entra na nossa casa para comer o nosso bife acebolado com a Coca-Cola bem geladinha, né? Então, é basicamente isso que o Tiago está dizendo. Meu irmão, se você faz isso, a sua fé é fuleiragem, é sem futuro. É basicamente isso que o Tiago está dizendo. Porque alguém está sofrendo, alguém está passando necessidade e você não tem feito nada para ajudar. Então, o meu encorajamento, nesse período tão difícil que a gente está vivendo, e essa mensagem aqui, para ficar claro, é para você também que ganha um salário mínimo, certo? Essa mensagem é para você também, não é só para quem ganha E 2, também para 3, você que está tá recebendo auxílio. auxílio emergencial. Essa mensagem é para você. Lembre-se que tem pessoas que estão em análise. Amém, Senhor. Glórias ao Revela, Análise Deus. eterna, né? Revela, Deus. Então, pessoal, o meu encorajamento para você é procure irmãos da sua igreja que você sabe que passam alguma necessidade, ou procure o diácono da sua igreja, procure o pastor da sua igreja. Pastor, você está sabendo de alguém que está precisando de ajuda? Está sabendo de alguém que não está tendo assim o básico, que não está tendo como se alimentar? Tem algum irmão que está com dificuldade até de pagar o aluguel? Procure o pastor, o diácono, a diaconisa. Qualquer pessoa na sua igreja, assim, meu irmão, será que tem alguém que está precisando mesmo de ajuda? Você vai fazer as compras, você bota uns quilos de arroz, macarrão a mais, feijão. Isso já muda muito, ajuda muito seu irmão, isso é básico. Se você tem um dinheirinho sobrando e vê que o irmão está sofrendo, porque os tempos são difíceis mesmo, irmãos. Então, na prática, não tem que ilustrar, tem que
embaçar a imagem, sei lá, o que você pode tentar fazer para ajudar o irmão, contatar alguém mais rico. Você mesmo, procure os seus irmãos, leve alguma coisa para ajudá-los, mostre que você está com ele e mostre que você está tentando ajudá-lo de alguma forma. Eu sei que sempre vai ficar na nossa mente alguma coisa, não dá, não posso, mas pode. De algum jeito você consegue. Você não está na miséria, você pode ajudar alguém. E ainda se você tivesse, como os irmãos da Macedônia, eles conseguiram de algum jeito ajudar. Então, faz alguma coisa assim, meu irmão. Sai assim dessa ideia de que você não pode, que você não consegue. Procura o irmão hoje, procura o pastor hoje, alguém hoje. Vai lá e oferta com amor, vai lá e leva alguma coisa para ele, contribui mesmo, assim, de coração. Assim tu vai estar provando que te ama, que você ama o seu irmão. Assim você vai estar provando que você realmente tem fé. É isso que eu desejo, que meus irmãos se movimentem, façam isso. Se você ainda diz, rapaz, não tenho intimidade para chegar em alguém ali, tem alguém na igreja que vai saber. Mas deu certo? Deu. Ainda está pausado aqui. É porque tem um atraso. Certo, vou esperar aqui voltar. Certo. Voltou. Voltou aí, não foi? Pronto, deu só uma pausa rápida. Devido ao celular, mas a gente continua. Que são as considerações finais, certo? Eu queria dar minha palavra em cima da que o Gabriel falou, certo? Em relação à questão de você ajudar, certo? Mas agora eu quero falar a você se você é o necessitado, certo? Já que foi falado para nos estimular a ajudar o irmão. E muitas vezes nós nos pegamos também na condição de não só ajudar o irmão, mas também de receber, certo? E às vezes há um certo orgulho no nosso coração de reconhecer nossa dependência de outros irmãos, certo? E é preciso a gente trabalhar isso também no nosso coração, tá bom? Muitas vezes nós somos orgulhosos. A gente não quer reconhecer que precisamos de outras pessoas. E aí é quando a gente acaba indo contra Deus. Porque a gente fica orando, Senhor, eu estou passando necessidade, estou precisando de ajuda. E a gente fica esperando que Deus haja muitas vezes no secreto. Eu não quero que ninguém saiba que eu estou passando dificuldade. Eu não quero que ninguém saiba que eu estou precisando de ajuda. A cesta básica do céu. E aí, meu irmão, Deus vai quebrar você. Deus vai retirar esse orgulho do teu coração. E Deus vai fazer isso usando o irmão seu. Então, é preciso e você compartilhar, meu irmão, estou precisando de ajuda, colocar de repente no grupo da sua igreja, procurar seu pastor, seu líder ou algum irmão, compartilhar a sua necessidade para que outros saibam. Porque às vezes você fica em casa, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém liga para mim, ninguém presta atenção, eu estou aqui precisando e ninguém me ajuda. Cara, você se fecha no seu egoísmo, você se fecha no seu orgulho. E você não quer que ninguém saiba que você está passando necessidade, porque você quer passar uma imagem de alguém que está sempre bem, você quer passar uma imagem de alguém que é bem financeiramente, você quer passar uma imagem de alguém que não precisa de ninguém, de alguém que é suficiente. Então fica complicado para você. Então essa é uma oportunidade também para você lançar fora a mão desse seu orgulho, reconhecer que você precisa de ajuda e procurar os seus irmãos, porque são seus irmãos que Deus vai usar. Como foi lido aqui vários textos. É a obrigação de cada cristão ajudar o seu próximo, principalmente os da fé. Então, você fazendo isso, você vai estar dando a oportunidade para o teu irmão ser usado por Deus e abençoar você, certo? Então, meu conselho para você é esse. Trabalhe no seu coração para que Deus esteja trabalhando no seu coração. Tá ali, botou aqui maná dos céus, né? É isso mesmo, né? O cara fica esperando Deus mandar o maná, é complicado. Mas não, Deus vai enviar o seu irmão para lhe ajudar. Eu gostaria de dar as minhas também. Então, mandei a de você. Pode dar. As considerações finais seria para as duas áreas aí que o pastor falou. O Gabriel falou dos que tem que doar e o pastor falou dos que recebem, né? Tu fala dos dois. Eu vou dar dos dois. Eu vou dar conselhos práticos para ambos. A gente tem que ter uma visão correta dos nossos recursos. Seja você que tem pouco, seja você que tem muito. Primeira visão que nós temos, eu pontuei três coisas aqui. A primeira coisa que nós devemos ter na cabeça é que os nossos recursos, nossa prosperidade financeira ou os nossos recursos são passageiros, são transitórios, como o Tiago bem ilustra. A segunda coisa é que tudo que nós temos foi dado por Deus, como Paulo bem lembra aos irmãos de Coríntios. Ele diz, olha, o que é que vocês têm que não foi dado? E por que vocês agem como se o que vocês tivessem não foi dado por Deus?
Então, nós temos, exatamente, nós temos que ter em mente que todos os nossos recursos são passageiros e temos que ter em mente que tudo que nós temos foi dado por Deus. E encerro com o terceiro ponto dizendo que Deus nos deu para partilharmos. E uso o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 28, né, onde diz que aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para ajudar aqueles que têm necessidade. E o texto de Tiago 1,27, onde diz que a verdadeira religião é aquela que assiste os necessitados, os órfãos e as viúvas. Então Deus nos deu os recursos, Deus nos deu capacidade para sobreviver, para ajudar outros irmãos, para enfrentarmos essa crise junto, para caminharmos, chorarmos e rirmos junto. Então que Deus nos abençoe e nos guarde nesse meio de pandemia. Amém. Amém. Então vamos orar por isso. Vamos aproveitar esse tempo e encerrar com oração, pedindo a Deus que esteja trabalhando os nossos corações e nos dando uma disposição bíblica para ajudar aos necessitados. Pai querido, estamos nós aqui diante do Senhor, reconhecendo a Deus que nós fomos grandemente abençoados por Ti. O Senhor nos contemplou em nossa miséria e aprove o Senhor, a Deus, nos abençoar com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E por isso, ó Deus, somos ricos da Tua glória, somos ricos da Tua graça e queremos, ó Deus, poder compartilhar disso com outras pessoas. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, ó Deus. O Senhor tem sido fiel conosco. O Senhor é o nosso Jeová Jireh, aquele que tem provido as nossas necessidades. Pai, abençoa-nos, ó Deus, nos dando uma disposição de coração, como aprendemos aqui, para ajudarmos aqueles que têm necessitado e que estão à nossa volta. A começar, ó Deus, pelos nossos irmãos. Queremos, ó Deus, ser os Teus braços para acudir esses irmãos, podendo compartilhar com eles daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mesas. Pai, nos ajuda a arrancar, ó Deus, aqueles empecilhos que nós mesmos colocamos, ó Deus. Quando olhamos para o nosso opróbrio, quando olhamos para a nossa pobreza, quando nós mesmos criamos obstáculos para não chegarmos ao próximo. O Senhor nos dê coragem, visão correta, para removermos todas essas coisas, facilitando o nosso caminho para chegar até aqueles que têm necessitado. Pai, também trabalha nos nossos corações orgulhosos, que têm dificuldade de reconhecer nossa necessidade de outras pessoas. Pai, quebranta-nos o orgulho, ó Deus, que possamos reconhecer que os nossos irmãos são a extensão dos Teus braços para nos acudir em nossas necessidades. Pai, que nesse tempo seja um tempo onde não há avareza, mas a generosidade esteja em evidência nas nossas vidas. Que o Senhor esteja trabalhando isso e afasta de nós, ó Deus, o reconhecimento. Afasta de nós, ó Deus, os aplausos. Afasta de nós, ó Deus, tudo aquilo que remova do Senhor a Tua glória. Porque a glória é Tua, Deus. Porque se temos alguma coisa em nossas mãos, é porque recebemos do Senhor. Nos abençoa, Deus, nesse tempo. Que as dificuldades não sejam empecilho para nós de agirmos como devemos, como o Senhor espera, que assim nós venhamos agir em função das necessidades dos outros. Nos ajude a amar o próximo como a nós mesmos. E assim, Deus, que nós oramos ao Senhor, gratos por esse tempo, com outros irmãos que estiveram conosco. Que o Senhor esteja abençoando cada um deles, suas famílias, em suas necessidades. Que estejamos consolando uns aos outros, sendo abençoados uns pelos outros. E assim, Deus, nós oramos. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado, Grande irmãos. abraço. Até logo. Prazer imenso tê-lo aqui conosco. Fica com Deus. Até domingo.